especializada em saúde da mulher para nos esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre aleitamento materno na prevenção contra infecções gastrointestinais. Quero apresentar o grupo de enfermeiros que veio hoje tirar as dúvidas para você, mamãe, que está do outro lado da pergunta, que é a nossa enfermeira Evelyn, Joycelene, Daiane Sodré, Stephanie Alejandra e Lourdes. Para dar início à nossa roda de conversa, passo a palavra para a nossa enfermeira Evelyn. Boa tarde, gente. Sou a enfermeira do banco de leite e eu vou falar sobre a importância do leite materno. O leite materno é evidentemente a melhor e mais qualificada fonte de nutrientes para o recém-nascido e é de extrema importância na redução da mortalidade infantil, principalmente no decorrer do seu primeiro ano de vida. Com os estoques abaixo do necessário, o banco de leite do hospital e da maternidade Marissa Ney necessita em média de 5 a 8 litros de leite por dia para suprir a necessidade do quadro de bebês que estão na unidade de terapia intensiva. E de acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é essencial para recém-nascidos, porque alimenta e protege contra diarreia, infecções urinárias, diabetes e alergias. E para tratar do respectivo tema, temos conosco a enfermeira Joycelene. Boa tarde, gente. Vamos continuar com a nossa conversa, que é de grande importância, né, que é aleitamento materno. O que podemos observar hoje em dia é que, apesar de existir inúmeros programas incentivando essas mães ao aleitamento materno, como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é muito fácil observar que nem a metade desses lactantes são amamentados até 6 meses de idade, deixando essas crianças mais vulneráveis a bactérias, vírus e doenças gastrointestinais. O que falta? O que podemos ver o que está faltando nisso? Podemos observar que a falta de comunicação, de palestra, de orientar essas mães a importância de algum aleitamento materno. Às vezes, quando essas mães vão iniciar o pré-natal, nem todas as vezes elas são orientadas com o benefício que vai trazer o leite para aquela criança. Então, a falta disso deixa que muitas mães introduzem alimentos antes dos 6 meses de idade daquela criança, deixando elas mais vulneráveis. Então, para continuarmos com a nossa conversa, né, do aleitamento materno, vou passar a palavra para a nossa enfermeira Daiane. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou falar aqui um pouquinho para vocês esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre o anticorpo encontrado no leite humano, sobre o colostro. Para quem não sabe, gente, esclarecendo aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando, o colostro é a primeira secreção a sair da glândula mamária, possuindo a consistência aquosa como leite. No entanto, ele tem uma cor amareladinha, porque as mães não têm ciência do que é, mas já vou esclarecer algumas dúvidas sobre ele. E venho falar também para vocês sobre algumas infecções que podem adentrar no intestino dos bebês. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar nesse programa maravilhoso. Eu vou falar um pouco sobre as infecções gastrointestinais. A gente sabe que a porta de entrada da maioria das infecções no ser humano é pela superfície da mucosa, principalmente no trato gastrointestinal dos recém-nascidos, devido ali à imaturidade do epitélio intestinal, a quebra da acidez gástrica, o declínio das enzimas digestivas. Então, o leite materno, além de ele fornecer nutrientes, ele também contém ali componentes imunológicos, ele diminui o pH e desfavorece a proliferação de micro-organismos patogênicos. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, enfermeiras. Como enfermeira, eu trabalho em posto de saúde, né? E como enfermeira de unidade básica, a gente orienta mulheres durante o pré-natal a importância da alimentação, da higienização correta, do tempo adequado para oferecer essa alimentação, né? A gente orientar aqui, como a enfermeira já falou, que vai de 0 a 6 meses, a principal fase para o fortalecimento do sistema imunológico, além de outras qualidades e melhoria da saúde do bebê, né? E também explicando para essas mães sobre a
de 6 meses. Obrigada pela oportunidade, passo a palavra para Gente, e dando continuidade ao podcast, está chegando aqui no WhatsApp bastante perguntas. Muitas perguntas que vêm de São Paulo. O Luana perguntando para a enfermeira Stephanie: quais os sintomas de uma infecção gastrointestinal? Bom, a gente pode destacar como principal sintoma a diarreia, porque a diarreia é considerada a segunda causa de mortalidade infantil, que é causada ali, né, pela penetração de micro-organismos patogênicos, como as bactérias, os vírus, os protozoários, né? E aí a gente vai destacar que o vírus, né, ele é considerado 70% desses casos de diarreia, sendo o rotavírus, né, o mais infeccioso deles. Nas bactérias a gente tem como representante a Escherichia coli, né, como representante mais infecciosa. E em terceiro lugar nós temos os protozoários. Então é muito importante que você amamente a sua criança. E mais uma pergunta para a enfermeira Lourdes. Paula, do Rio de Janeiro, pergunta para a enfermeira Lourdes: como evitar o empedramento do leite materno? Boa tarde, Paula. Popularmente falando, leite integrado, né? Quem nunca, né? Quem é mãe que nunca teve uma mão inflamada, uma mastite, você já pensou? Sim, é doloroso, né? Também essa mãe é muito dolorida. A gente já teve filho, sabe como é isso. E uma das principais causas da mastite, né, é o esvaziamento incompleto da mama, né? Onde um dos ductos são bloqueados e não consegue a passagem do leite, né? E pode causar inflamação, vermelhidão, fica muito dolorida, a mãe não consegue amamentar o bebê, machuca, sangra, sente mal-estar, febre, né? E lá no ponto de saúde a gente orienta essas mães a maneira correta de lidar com aquela situação, né? Fazer conversa fria, fazer massagem, uma massagem correta para que esses ductos possam ser liberados. Orientamos as mães a não fazer compressa molda, porque pode piorar, pode aumentar o fluxo do leite, né? Orienta essas mães também a fazer a limpeza e higienização, não só das mãos, mas lavar a mão com água e sabão, lavar o cotovelo, lavar a mão com água, né? E indiretamente essa mão pode infeccionar também, causar essa mastite por conta de bactérias, né? Está aí também o estafilococcus, né? E então outros micro-organismos patogênicos, né? Que pode vir da pele da mãe, como da boca do bebê, e podem atravessar essa mama pelo mamilo, né? Ali, atravessando os orifícios, podendo causar também a mastite. Obrigada pela oportunidade, se ajuda, vocês podem estar mandando. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Nossa, são várias mensagens chegando. E agora é para a enfermeira Jocilene. Júlia de São Paulo fez a seguinte pergunta: quais os componentes do leite? Boa tarde, Paulo. O componente do leite, vamos dizer que o que predomina é a água, né? Que é essencial, que regula a temperatura do corpo do bebê, mas entre a água tem glicose, tem proteína, tem carboidrato e entre outras proteínas que são essenciais ao alimento materno. E Maria Clara, de Rio de Janeiro, fez a seguinte pergunta: existe leite rápido? Boa tarde. Essa história é bem antiga, né? Mas o que eu posso dizer? Que existe leite ralo, sim, porém a primeira mamada, que é o colostro, ele é mais ralo porque ele tem mais água, mas tem as suas funções rico em proteínas, né, que deixa o seu bebê mais saudável, que deixa seguro de infecções. Porém, quando está chegando no finalzinho da mamada, né, esse leite ele é um pouco mais grosso e ele é rico em lipídios e carboidratos, deixando o bebê a ficar mais gordinho. Muito obrigada, primeira Jocilene. E agora é para a Daiane. Vitória, de Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta: qual o principal anticorpo do leite, Daiane? Boa tarde. Esclarecendo um pouco sobre o principal componente do leite humano, a gente tem a IgA, o principal, protegendo contra doenças gastrointestinais, ou seja, ele vai fazer com que ele vai proteger como se fosse uma membrana que
dica às mamães que persistem na prática do aleitamento materno, exclusivamente de 0 a 6 meses de vida, quando não há contraindicações médicas e de forma complementar até os 2 anos de idade, garantindo assim a saúde e a proteção de seus filhos contra agentes infecciosos e oportunistas. E para encerrar nossa apresentação, vale ressaltar que o aleitamento materno salva vidas e ainda reduz a mortalidade neonatal. Para os prematuros, o leite é a esperança de encurtar o tempo nas UTIs.